Mais uma vez, o Endrick entrou em campo e mostrou para o mundo que ninguém mais merece a titularidade do que ele. E a verdade que a gente precisa falar é que ele é o maior problema no Brasil para as outras seleções. Sem falar que ninguém tem fotos mais icônicas do que ele. Desde o começo da carreira sempre pareceu que ele estivesse predestinado a algo muito maior. E até o número 19 na camisa dele acabou virando o número 10, nessa comemoração que parou a internet esse final de semana. Enquanto a gente tem titulares que pedem calma na cobrança da falta e fazem isso... Rafinha pro levantamento, são 2 na barreira, chance pro Brasil, Rafinha direto! A gente tem um jovem que nas últimas 3 partidas pela seleção deixou a sua marca. Nesse último jogo contra o Egito a gente viu muito a sua influência dentro de campo. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Tem diversos assuntos que rondam ele e precisam ser debatidos. Sua chegada no Real Madrid foi muito esperada e logo no começo parecia que tudo daria certo. Afinal, Endrick começou muito bem, marcando gols e sendo influente dentro de campo. Mas logo foi deixado de lado por conta da alta concorrência no ataque dos merengues, que contava com Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo. Até mesmo no banco ele foi a última opção, sendo trocado por Gonzalo Garcia. E com toda a bagunça que envolvia o Real na temporada seguinte, o melhor caminho para ele seria buscar outro clube. E assim foi feito. Mas antes de eu chegar nessa parte, a gente precisa falar o que ele fez pela seleção até aí. Porque ele se tornou o 4º jogador mais jovem a marcar pela seleção brasileira, naquela noite que ele cravou um gol contra a Inglaterra, naquele Wembley lotado. E se não fosse suficiente, 3 dias depois, deixou mais um gol contra a badalada Espanha de Lamine Yamal. E isso era apenas o começo, o Endrick não tinha nenhum plano para parar. Logo que chegou o Lyon, mais uma vez da maneira que ele sempre fez, causou muito barulho. Endrick teve uma estreia para lembrar para sempre. Marcou na vitória do Lyon por 2-1 contra o Lille pela Copa da França no dia 11 de janeiro. 2 semanas depois, ele fez um hat-trick na goleada de 5-2 sobre o Metz. No total, em seus primeiros 4 jogos, ele acumulou 5 gols e 1 assistência, causando um impacto imediato. Mas também não foi apenas flores essa passagem não. Pra quem lembra, o Endrick também passou por um período de baixa no Lyon, tendo críticas diretas do próprio treinador. A derrota por 3-1 para os Strasbourg em fevereiro foi um tropeço considerável, com o técnico Paulo Fonseca visivelmente insatisfeito com a atuação do brasileiro. Pouco antes também havia levado o cartão vermelho contra o Nantes. Mesmo com os percalços, Endrick se firmou. Ao longo de 19 aparições, 17 como titular, ele registrou 8 gols e 7 assistências, números que refletem bem tanto a sua produtividade quanto a sua adaptação no futebol europeu. Um dos momentos mais altos dele no Lyon foi marcar contra o PSG no Parque dos Príncipes, e acabou sendo ignorado pelo Luiz Henrique na saída. Mas agora retornando ao que de fato interessa no momento, que é a seleção brasileira. A gente vive um jejum de 24 anos sem conquistar a tão sonhada Copa do Mundo, sendo o último título conquistado em 2002, com Filipão, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. A Copa da Coreia e do Japão foi um domínio quase absoluto da seleção. Foram 8 vitórias em 8 jogos. Desde então, estamos em 24 anos em seca. E sempre que a gente enfrentou uma grande seleção europeia, a gente bateu na trave. Em 2006, a gente caiu para a França nas quartas. A nossa seleção era favorita, com Ronaldinho no auge. Acabou caindo para aquela França do Zidane por 1-0. Fim melancólico de uma geração que poderia ter feito história. Em 2010, a gente caiu para a Holanda nas quartas. Dunga, com aquele futebol pragmático, acabou perdendo de 2-1 num jogo que o Brasil dominou por grande parte do jogo, mas acabou desandando. 2014, nem se fala. O Mineiraço. Caímos para a Alemanha nas semifinais. A maior humilhação da história da nossa seleção. 7-1 dentro de casa. Uma ferida que não fechou até hoje. Já em 2018, caímos para a Bélgica nas quartas. Tite, Neymar no auge físico, era uma expectativa enorme. A Bélgica venceu por 2-1 com gol de De Bruyne de outro mundo. O Brasil mais uma vez havia dominado, mas não conseguiu ser efetivo. Em 2022, a Croácia, talvez a mais dolorosa do ciclo recente. O Brasil jogou bem, abriu 1-0 na prorrogação com Neymar, mas faltando 4 minutos levou o empate e perdeu nos pênaltis com Rodrigo e Marquinhos errando a cobrança. Esse histórico serve perfeitamente como contexto dramático. O Brasil carrega 24 anos de cobrança e Endrick chega como a grande aposta de uma nova geração. Ele é o cara para quebrar esse ciclo. É o peso que ele vai carregar nas costas com apenas 19 anos. E o perfil dele se encaixa perfeitamente. O jornal Wise o chamou de terremoto e o apontou como favorito à camisa 9. A disputa é real contra Igor Thiago, mas Endrick chega com números superiores na seleção e com um momento melhor no Lyon. Ancelotti mantém definição como estratégia até a estreia do grupo C, mas sua versatilidade favorece muito o estilo do treinador. No Lyon atuou tanto como centroavante, quanto pelo lado direito caindo para dentro. A liberdade posicional que o Ancelotti mais valoriza. E se não bastasse isso, ele tem algo que apenas alguns jogadores conseguiram: atuar tão jovem em uma Copa do Mundo. Com 19 anos ao lado de Ryan, ambos são os mais jovens nessa seleção, um feito que antes dele havia sido feito por Ronaldo Fenômeno e de Pelé. Isso mostra
mostra onde ele está. Antes de 1958, o Brasil ainda não tinha conquistado uma Copa do Mundo. A ferida no Maracanaço de 1950 continuava aberta. Uma derrota para o Uruguai em pleno Maracanã ainda assombrava o país, e muitos duvidavam que a seleção conseguiria superar a pressão. Mas naquele elenco havia uma geração especial. De apenas a comissão técnica acreditava que aquele garoto tinha algo diferente. Pelé estreou apenas no terceiro jogo da fase de grupos, contra a antiga União Soviética. Mesmo sem marcar, mostrou personalidade e ajudou o Brasil a vencer. Ali começou a nascer uma estrela. Nas quartas de finais, contra o País de Gales, o jogo estava travado. O Brasil não conseguia encontrar espaços. Foi então que Pelé recebeu a bola dentro da área, girou rapidamente e marcou o único gol da partida. Aos 17 anos, ele marcou o gol que colocou o Brasil na semifinal. E foi aí que o Pelé chocou o mundo. Ele marcou 3 gols em cima de uma das seleções mais fortes do torneio, a França. Um hat-trick em uma semifinal de Copa do Mundo, com só 17 anos. A imprensa internacional começou a perceber os da história das Copas. Dominou, deu um chapéu no marcador e finalizou para o gol. O Brasil venceu por 5-2 e conquistou a sua primeira Copa do Mundo. Ele terminou a Copa com 6 gols, sendo decisivo nos momentos mais importantes do torneio. Eu uso o Pelé como um exemplo de fato para o Endrick, porque ele pode se tornar um pouco do que o Pelé já foi, e não só ele. Em relação ao Ronaldo, antes dele ser bicampeão do mundo e dos gols históricos, e antes de ser chamado de fenômeno, Ronaldo era apenas um garoto de 17 anos vivendo um sonho. Em 1994, ele tinha ido para aquela Copa nos Estados Unidos como a maior promessa do futebol brasileiro, e mesmo sem sequer entrar em campo, aquela Copa mudaria sua vida para sempre. Em meados de 93 e 94, Ronaldo começou a chamar a atenção de todo o Brasil. Jogando pelo Cruzeiro, ele marcava gols em sequência e demonstrava uma combinação rara de velocidade, força e técnica. Mesmo sendo adolescente, já parecia pronto para enfrentar jogadores profissionais. O apelido Fenômeno ainda não existia, mas o talento já era evidente. E quando saiu a lista para a Copa de 94, muitos ficaram surpresos ao ver Ronaldo entre eles. Ele tinha só 17 anos, e a comissão técnica liderada por Carlos Alberto Parreira acreditava que aquela experiência poderia acelerar a sua evolução, mas havia um problema. Na frente dele estavam atacantes consagrados. A concorrência era absurda, com nomes como Romário, Bebeto e Miller. Era praticamente impossível tirar espaço desses jogadores. Por isso, Ronaldo passou a Copa inteira observando e aprendendo. E para muitos jogadores isso poderia ser frustrante, não sequer entrar em campo, mas para ele foi uma escola. Ele acompanhou de perto a preparação, a pressão e a mentalidade necessária para conquistar uma Copa do Mundo. Na final contra a Itália, o Brasil conquistou o tetracampeonato nos pênaltis. Ronaldo estava no banco, mas participou da comemoração como campeão do mundo. Aos 17, ele já possuía uma medalha de campeão mundial. E essa foi a Copa que preparou ele. O mais impressionante é isso. Nos anos seguintes, Ronaldo explodiu no futebol mundial. Passou por clubes gigantes da Europa, ganhou prêmios individuais e se tornou o melhor jogador do planeta. A experiência adquirida em 94 ajudou a moldar o jogador que dominaria o mundo nos anos seguintes. E bem, 4 anos depois, na Copa de 98, ele já era a principal estrela da seleção. É claro, não acabou da forma que ele queria. Em 1998, antes da final contra a França, ele acabou sofrendo um quadro de convulsão, o que não deixou ele 100% pronto para essa Copa. Em 2002, após superar graves lesões, liderou o Brasil ao pentacampeonato, marcando 8 gols. O garoto, que não jogou nenhum minuto em 1994, se transformou em um dos maiores jogadores da história. Assim como Ronaldo, Endrick chega muito jovem ao maior palco do futebol mundial. Os dois carregam algo raro, a sensação de que o Brasil está vendo nascer um talento geracional. Ronaldo e Endrick foram convocados para a seleção ainda adolescente, chamando a atenção do mundo por sua capacidade de decidir jogos mesmo contra adversários mais experientes. Mas existe uma diferença importante. Ronaldo foi para a Copa em 94 para aprender. Ele não jogou um minuto. Já Endrick pode chegar à Copa com a expectativa de participar ativamente e até decidir partidas importantes. Pelé chegou como promessa e saiu campeão. Ronaldo, como promessa, e se tornou um fenômeno. A gente viu o caso de Neymar, que também chegou como promessa e virou o rosto de uma geração. Agora a pergunta é: Endrick será apenas mais uma promessa ou o próximo brasileiro a marcar seu nome nas histórias da Copa do Mundo? Essa Copa tem um formato que nunca existiu antes. Uma zebra, um empate no momento errado e você volta para casa. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de guardar energias para o mata-mata. Cada jogo importa desde o começo. O torcedor brasileiro vai assistir aos jogos em horário nobre. Nada de acordar de madrugada ou assistir jogo às 7 horas da manhã. Os jogos caem entre 1 hora e 10 horas no horário de Brasília. Isso muda tudo. A torcida vai estar acordada nas ruas, nos bares. O Brasil inteiro vai estar assistindo ele jogar. Com 19 anos, ele já passou pelo Real, o clube que mais pressiona os jovens no mundo. Foi emprestado ao Lyon sem fanfarra e respondeu com um hat-trick e um gol no PSG. Entrou em um amistoso contra o Egito
com o Brasil precisando ganhar, marcou o gol da vitória e foi eleito o melhor em campo. Quantos atacantes que vão a essa Copa podem dizer que jogaram no Bernabéu, na Ligue 1 e decidiram jogos pela seleção antes dos 20 anos? Pouquíssimos. A pressão para Endrick não é novidade, é o ambiente natural dele. E será que ele realmente vai conquistar tudo isso? Bem, como ele mesmo falou em uma entrevista quando perguntaram se ele ia ficar no Lyon, só Deus sabe o que vai acontecer. Um mundo de atletas que postam carros, mansões e discursos de autoafirmação, um garoto de 19 anos no auge da forma responde com fé e humildade. Essa é a frase de alguém que não se perdeu no barulho, que sabe de onde veio e que ainda tem os pés no chão enquanto os gols saem de qualidade europeia. É esse contraste que conecta com o torcedor brasileiro, a grandeza dentro de campo e a simplicidade fora dela. E é exatamente isso que o Brasil precisa carregar para a Copa. Olha, se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião aí embaixo e, claro, eu te convido a deixar um like e se inscrever no canal. E também, se gostou desse tipo de conteúdo e gostaria de ver mais, eu te recomendo a ver o meu último vídeo falando sobre os 3 auges de Cristiano Ronaldo, se foi no Manchester United, no Real Madrid ou pela seleção portuguesa. É isso, muito obrigado por ter ficado até aqui.